A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? Que alegria encontrar vocês aqui para mais um dia no nosso propósito de 66 dias no livro de Isaías. Hoje começamos ao 38º dia na nossa caminhada. E se essa é a primeira vez que você está aqui, seja muito mais que bem-vindo. E se você já vem caminhando conosco, muito obrigada por permanecer neste propósito. Um capítulo por dia, uma descoberta de cada vez, e a palavra de Deus encontrando cada vez mais espaço dentro de nós. Você já recebeu uma notícia que, por alguns segundos, fez todo o resto perder a importância? Ontem, em Isaías, no capítulo 37, nós vimos que Ezequias pegou uma carta cheia de ameaças e colocou-a diante do Senhor. Hoje, a situação fica um pouco mais pessoal, porque existem problemas que, ao acontecer ao nosso redor, e existem aqueles que entram pela porta da nossa própria vida. Uma doença, uma perda, uma notícia que nós não esperávamos. E de repente aquilo que parecia tão importante ontem já não parece tanto. Nestes momentos, muitas perguntas aparecem. Por quê? E agora? O que eu faço? Por isso, durante a leitura de hoje, guarde essa pergunta. O que os momentos difíceis podem nos ensinar sobre a maneira como estamos vivendo? Depois da leitura, nós vamos voltar a ela e também vamos retirar deste capítulo 3 direcionamentos, muito simples para a nossa caminhada. Mas não vamos responder a pergunta agora. Respire fundo, acalme o seu coração e vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías no capítulo 38. A versão da minha Bíblia é a NVT, mas se a sua for diferente da minha, não tem problema. Basta apenas me acompanhar. O importante é nós caminharmos juntos através da palavra de Deus. Vamos lá? Isaías capítulo 38. A doença e a recuperação de Ezequias. Por este tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor: põe as suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então Isaías recebeu esta mensagem do Senhor: Volte a Ezequias e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Sim, eu defenderei esta cidade. Este é o sinal do Senhor, de que cumprirá o que prometeu. Farei a sombra do sol recuar 10 degraus do relógio do sol de Acaz. Então a sombra no relógio do sol de Acaz recuou 10 degraus. O poema de louvor de Ezequias. Quando o rei Ezequias se recuperou, escreveu este poema. Eu disse, no pleno vigor de minha vida, devo entrar no lugar dos mortos? Serei roubado do restante dos meus anos? Eu disse, nunca mais verei o Senhor Deus na terra dos vivos. Nunca mais verei a pessoa alguma, nem estarei com os que vivem neste mundo. A minha vida foi levada embora, como uma tenda de pastor na tempestade. Foi cortada como um tecelão corta o tecido de tear. E de repente minha vida se acabou. Esperei a noite inteira com paciência, mas era como se os leões se despedaçassem de repente. Minha vida se acabou. Delirante, chorava como uma andorinha ou como um grou. Depois gemia como uma pomba. Meus olhos se cansaram de olhar para o céu, à espera de socorro. Estou aflito, Senhor, responde-me. Mas o que posso dizer? Ele mesmo enviou esta doença. Agora andarei humildemente toda a vida, por causa da angústia que senti. Senhor, tua disciplina é boa, pois conduz a vida e a saúde. Tu restauras a minha saúde e permites que eu viva.
Sim, a angústia me fez bem, pois tu me livraste da morte e perdoaste todos os meus pecados. Pois os mortos não podem exaltar-te, não podem entoar louvores. Aqueles que descem a cova já não podem esperar tua fidelidade. Somente os vivos te louvam, como eu faço hoje. Cada geração fala de tua fidelidade à geração seguinte. Sim, Senhor, está disposto a me curar. Com instrumentos de cordas entoarei louvores todos os dias de minha vida, no templo do Senhor. Isaías tinha dito aos servos de Ezequias: preparem uma pasta de figos e coloquem-na sobre a ferida, e Ezequias se recuperará. Ezequias tinha perguntado: qual sinal do Senhor dará como prova de que irei ao templo do Senhor? Aqui é um dos exemplos onde nós recebemos más notícias, não é? Quantos de nós não recebemos um diagnóstico que iria acabar com todos os planos que nós fizemos? Um câncer, um ataque cardíaco, ou até mesmo um acidente, perda de um trabalho. Todas estas causam angústias irreparáveis. Mas sabe, mesmo assim, Ezequias entregou ao Senhor. Ele orou a Deus. E ele entendeu que a doença também fazia parte da história dele. Ele não descartou a doença como algo que ele tenha pecado e que ele teria sido castigado por isso. Ao contrário, ele agradeceu a Deus neste poema que acabamos de ler. Mas lembra daquela pergunta que nós fizemos no início da nossa leitura? Muito bem. O que os momentos mais difíceis podem nos ensinar sobre a maneira de como estamos vivendo? Ezequias recebeu uma notícia devastadora e ele estava muito doente. Isaías disse que era hora de colocar seus assuntos em ordem. E sabe o que me chama mais atenção aqui? É que Ezequias não tentou parecer forte. Ele virou o rosto para a parede, orou, chorou, e isso é tão humano, tão digno. E existem momentos em que a fé não parece pequena, ela aparece através dos grandes discursos. Não aparece, não. Às vezes a fé aparece numa oração simples, feita entre lágrimas. E Deus ouviu Ezequias, viu suas lágrimas. E ele viu sinceridade, e naquela situação específica, acrescentou mais 15 anos à vida de Ezequias. Mas precisamos compreender isso com muito cuidado. Isaías, no capítulo 38, não está nos ensinando que toda oração por cura terá exatamente a mesma resposta. Não. Está nos mostrando que Ezequias podia levar até Deus aquilo que mais o assustava. E ao fazer isso, Ezequias descansou no Senhor. E nós também podemos. Podemos trazer todas as nossas angústias, as nossas dores ao Pai. Depois de se recuperar, Ezequias olha para trás e percebe que aquela experiência mudou a maneira de como enxergava a própria vida. A dor não foi agradável, o medo não era pequeno, mas ele não saiu daquela experiência da mesma forma que entrou. Passou a valorizar a vida com muito mais zelo. Passou a ter mais fidelidade em Deus e a oportunidade que tinha conseguido de viver um pouco mais. Talvez esse seja um dos maiores presentes que este capítulo traz para nós. É lembrar que estar vivo é também uma oportunidade de amar, de perdoar o próximo, de agradecer. Seja grato por tudo. De dizer aquilo que estamos adiando, de caminhar com Deus hoje, sem viver como se tivéssemos o controle sobre todos os amanhãs. Viver como se fosse o último dia, com muita gratidão. Por isso eu quero deixar 3 direcionamentos muito simples. O primeiro direcionamento é este: não esconda de Deus aquilo que está doendo. Ezequias chorou, orou, e você não precisa chegar diante de Deus fingindo que não está tudo bem. Fale com Ele com sinceridade. Sabe aquela dor que não passa?
Aquela dor que você sente todos os dias, que não há remédio, analgésico, nada que faça aquela dor parar. O dia que você chegar perante Deus, orar e chorar sobre as suas dores, sobre os seus problemas e apresentar diante do Pai, Ele vai ouvir você. Até sobre aquilo que você tem mais medo de dizer. Você não precisa falar mais para ninguém, fale só com Deus. Segundo, não espere uma crise para perceber o valor da vida. Existem coisas muito simples que adiamos demais. Um abraço, um pedido de perdão, um eu te amo, um agradecimento. Talvez hoje seja um bom dia para não deixar tudo para depois, hein? O terceiro direcionamento é este: use os dias que você tem com um propósito. Ezequias entendeu que estar vivo também era uma oportunidade para louvar e contar às próximas gerações sobre a fidelidade de Deus. Nós não sabemos quantos dias teremos, mas podemos decidir como viver estes dias, com muita fé, gratidão e presença. Talvez eu não controle quantos dias eu terei, mas posso escolher como vou viver o dia em que Deus me deu. E a palavra perfeita para o dia de hoje é gratidão. E se essa palavra encontrou lugar no seu coração, escreva nos comentários abaixo: Senhor, obrigada pelo dia de hoje. Uma frase muito simples, que pode mudar uma maneira como enxergamos tudo aquilo que às vezes tratamos como comum. E talvez o seu comentário e também lembre alguém de agradecer pela vida enquanto ela acontece. O versículo para o dia de hoje é este: Isaías 38, versículo 17. Sim, a angústia me fez bem, pois tu me livraste da morte e me perdoaste todos os meus pecados. Meus irmãos, muito obrigada por caminhar comigo em mais um dia neste propósito. Hoje, Isaías 38 nos lembrou de algo muito precioso. A vida não deve ser apenas contada em dias, ela precisa ser vivida. Amanhã, nós vamos abrir juntos no capítulo 39 e nós vamos ver depois como uma grande vitória. Ainda precisamos continuar vigiando o coração. Espero encontrar vocês aqui. Que a graça do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém? Até lá, te encontro amanhã, não deixa de vir, hein? Tchau, tchau.